Olá pessoal, sou o Fernando Reis, diretamente dos Estúdios da Aliança. Bem-vindo ao nosso 16º episódio sobre o poder da mente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a tela do radar. Pessoal, o que seria a tela do nosso radar? Seria todo o mundo que nós conseguimos vivenciar pelos 5 sentidos. Ou seja, tudo que a gente consegue tocar, sentir, ouvir, degustar, tudo que existe de possibilidades para nós. Emendando isso com o episódio passado, que é um episódio muito importante, né? Entendendo o placar da vida, a nossa vida sendo o resultado final de inúmeras decisões que nós tomamos ao longo, né, da nossa vida, estamos sempre olhando para o nosso passado. Então, por exemplo, a gente vai no espelho, né, e vê uma linha ali nova na testa da gente e vê 1 quilinho a mais, 1 quilinho a menos. Aquilo não aconteceu naquele exato momento, certo? Você consegue entender isso? Aquilo aconteceu com o tempo. Então, significa que essas micro decisões que nós tomamos, e eu chamo de micro decisões, pensamentos, emoções e perspectivas, nós chamamos, né, na verdade, de micro decisões, porque a gente não acha que aquilo é uma decisão, a gente acha que virar à direita, virar à esquerda é uma decisão, mas a gente não entende que escolher ver algo como um problema é uma decisão, e a gente cai nesse buraco, eu caio nesse buraco de falar, caramba, olha como isso tá, né? E tudo bem, reconhecer que tem algo que não tá dando certo, putz, isso não tá dando certo, só que instantaneamente, quando nós chegamos a essa conclusão, já se existe a possibilidade de então determinar, beleza, isso não está dando certo, o que daria certo? O que nós poderíamos estar fazendo? O que eu devo fazer com a minha vida? Então, quanto mais eu consigo despertar a minha consciência para o fato de que nós estamos criando a nossa realidade e eu consigo tomar essa perspectiva sobre mim mesmo, caramba, olha como eu ando me comportando, olha o que eu ando fazendo em relação à minha dieta, em relação ao meu trabalho, em relação a um relacionamento, em relação a uma academia, não importa. Eu, eventualmente, vou chegar à conclusão que aquela determinada circunstância que eu me vejo, por mais que você fale assim, não sei como é que eu fui parar nessa, não é verdade. Se nós contemplarmos, meditarmos, você vai notar que foi uma decisão seguida de micro decisões que a gente, de repente, né, fala, como é que eu fui parar nessa? Quando nós juntamos isso, né? Eu falo que tudo que nós temos e não temos está em perfeita harmonia com a pessoa que nós nos tornamos. Ou seja, a pessoa que nós nos tornamos tem essa determinada realidade. Vai ter coisas nessa realidade que a gente gosta, tá? Vamos dizer assim, não perfeita, mas pode ser que esteja, tá perfeito desse jeito, eu amo desse jeito a minha vida, tananã, seja isso uma área da saúde ou seja um relacionamento, mas existe algo na sua vida, quem sabe, que você pode atestar que está exatamente do jeito que você deseja. E vai ter circunstâncias em sua vida que você vai falar que está fora de harmonia com os seus sentimentos. Eu não estou gostando de como isso está indo. Então, a tela do radar significa que, né, seja isso o radar de um avião ou o sonar de um navio, ele tem um raio de visão. Vamos dizer que seja, né, 10 quilômetros. E daí, a partir de 10 quilômetros, ele não vê no que ele está movendo, as coisas estão entrando na tela do radar. Então, na nossa vida, o que nós temos em todas as áreas é o nosso raio de visão, é a tela do radar. É isso. Só que a tela do radar só parece fixa para nós, né? Só está fixa, ou seja, não estão mudando certos elementos na tela do radar, é porque eu estou
estou me baseando no passado. Calma aí, deixa eu explicar. Voltando. A vida é o placar porque as microdecisões, né, de carreira, de relacionamento, de como eu me sinto, do que eu vou fazer hoje, do que resultou na nossa vida atual. Agora eu quero uma nova vida. Vamos começar por áreas. Agora eu quero um novo relacionamento. Então eu preciso virar um discípulo daquilo. Eu quero um novo perspectiva no meu trabalho. Então eu preciso virar um novo discípulo daquilo. Eu preciso aprender mais. Então a gente fala que se tornar discípulo de algo é a chave para aquilo crescer. Por quê? Porque fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, já dizia Einstein, é insanidade. E a gente faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso. Nos pegamos remoendo circunstâncias do nosso passado, remoendo algo que está acontecendo, ao invés de recebermos essa circunstância, né, que está acontecendo como um convite para que nós direcionamos, então, a nossa vida para um outro caminho. E a brincadeira que geralmente eu faço nos cursos é um bifezão, né? Você já deve ter ido comer num restaurante de self-service, que tem um grande buffet e tem todos aqueles pratos, e daí você vai lá e se serve de jiló, dá uma colherada, não gosta do jiló e fala assim, nossa, que prato horrível. Só que você volta para a mesa, daí a pessoa que está com você pergunta, mas cara, você acabou de falar que não gosta de jiló e está pegando de novo? Então nós fazemos isso, porque nós não estamos conscientes. Agora vamos falar um pouquinho de neurociência. Para facilitar a nossa vida, nosso cérebro opera por padrões. Então todo padrão repetitivo se transforma em algo que nós praticamos. Então vamos dizer, alguns de vocês que assistem, né, o nosso podcast sabem que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu pratiquei jiu-jitsu tempo suficiente para que eu conquistasse aquela faixa. E não foi no primeiro dia que eu conquistei, demorou mais de uma década, naquela época era difícil, não que não seja agora, mas de qualquer forma, aquilo foi então simbolizou para mim uma grande vitória, eu me senti muito, muito realizado, porque era algo que era importante para mim, talvez para você grande coisa. Mas a questão aqui é assim, aquilo representa, vamos dizer assim, um troféu, para mim, representando que eu consegui mestrar a disciplina, talvez uma faixa representasse, entendeu? Um pouquinho daquilo e um pouquinho e a outra faixa mais um pouco e assim vai. Então, por exemplo, o aluno nosso que está aqui ajudando a gente, ele é músico. Ele toca alguns instrumentos. Talvez ele se sinta realizado de tocar uma música. Talvez se ele conseguisse tocar mais uma composição, ele vai se sentir mais realizado, porque aquilo é um desafio para ele. Não, mas ele teve que aprender primeiro uma nota, depois 2 notas, daí... Entendeu? Ninguém já sai, né? Pouquíssimas pessoas, né? Deve existir no mundo. Os gênios, né? Que já dá um download, aí deve existir, eu acredito nisso. Mas para a maioria de nós mortais, a gente precisa trabalhar duro para que a gente consiga ter um determinado desempenho. Então a gente fala que a gente é um praticante daquilo. Eu sou um praticante de artes marciais que demorou X anos e tal. Só que o que a gente esquece? Porque o X da questão está aqui. Nós somos praticantes de interpretações, percepções e emoções. O que você tem praticado? Nós somos praticantes de percepções, de emoções, e vou dizer para você mais, a maioria dessas percepções foram herdadas de pessoas que você nem sabe que existe, porque seus pais herdaram de alguém, seus pais não nasceram com toda uma consciência pronta, né? Eles também se desenvolveram a partir dos seus avós, e seus avós dos seus tataravós e bisavós, e assim, né? Assim vai. E talvez eles aprenderam algo que nem seja verdade, e passou para você. Passou coisas boas e passou desafios. E muitas vezes algo que a gente quer viver na nossa vida, o que está entre você e esse algo que você deseja é uma nova versão sua. Porque a proposta desses episódios e grande parte do que eu ensino é que quem nós estamos sendo, ou vamos colocar da seguinte forma, quem nós somos é a soma de tudo que nós vivenciamos
porém, tudo que nós interpretamos do que nós vivenciamos. Porque se algum minuto a nossa percepção muda, você pode olhar para o seu passado e dizer, não, aquilo não foi uma derrota, aquilo foi um aprendizado, aquilo me ajudou a crescer, aquilo me ajudou a ser uma pessoa melhor. Vocês entenderam? Então, quando a gente se torna então consciente, caramba, eu ando sendo muito pessimista em relação ao meu relacionamento, eu ando sendo muito pessimista em relação à minha saúde. Então deixa eu explicar melhor isso. Eu vou falar da parte da saúde, porque essa é a minha expertise, né, pessoal? Como profissional, como pioneiro do bem, pioneiro de todo um approach aqui no nosso país, eu vivi, né, mais que qualquer profissional nosso, a experiência de ver por que certas pessoas se curam e por que outras demoram tanto para se curar. E é como se fosse mega previsível. Porque uma coisa em comum que tem todas as pessoas que se curam assim, ó, rapidamente, o que tem em comum entre elas é uma determinação que elas não vão mais viver daquele jeito. Ou seja, primeiro é normal a gente se sentir vitimizado por aquele problema. Um diagnóstico, alguma coisa, eu estou vitimizado. Vitimizado, eu me sinto no efeito, o meu estado de espírito está na mão dessa condição. Alguns de nós pega e fala assim, chega, eu vou fazer algo diferente com a minha vida, eu vou mudar. E daí essa pessoa entende que, por exemplo, para a cura dela acontecer mais rápido, ela vai precisar mudar os hábitos alimentares, de sono, de exercício emocional, mental, de estado de espírito e tudo mais. E ela ouve a orientação profissional, né? E ela está determinada a seguir aquele caminho porque ela não mais quer estar aonde ela se encontra. Elas estão determinadas. Elas não estão mais sendo oprimidas tanto quanto outras pessoas pela condição, independente da grandiosidade da condição, porque eu já vi pessoas com condições seríssimas. Então elas estão dispostas a ativamente participar, o que faz elas temporariamente conseguirem sobrepor isso. Sobrepor isso que eu quero dizer é o desafio que ela está vivendo. Então elas obviamente focam toda a energia no que pode ser. Então eu queria, né, fazer uma brincadeira aqui que vocês pensam que é uma balança da vida e que todo dia nós acordamos e colocamos um token, né, um pedacinho de energia na balança para o lado do que é agora e um pedacinho na balança do lado do que pode ser. E aquela que vence é aquela que a gente mais estimula. Só que aquela que é agora é muito mais fácil de fazer porque nós nos condicionamos a ser de uma determinada forma. Então, é difícil, as pessoas relatam, é difícil a mudança porque ela praticou algo por muito tempo. Então, agora ela vai ter que fazer todo um novo caminho. Então, você vai ter que praticar ser uma nova pessoa. Só que você vai falar, professor, como que eu vou praticar ser otimista? Você não está vendo o que está acontecendo? E eu vou falar assim, eu entendo o que você está dizendo. Só que você está olhando para o passado. Você vai ter que, mais uma vez, saber que tudo acontece, tudo começa na nossa consciência, tudo começa na ideia, uma nova possibilidade. Se você foca nessa nova possibilidade, se você honra essa nova possibilidade, a sua energia começa gradativamente, você começa a tirar, né, energia do que é e começa a colocar energia do que pode ser, sendo que o que é, na verdade, é uma representação do passado. Você sabe, estamos sempre olhando para o passado. Então, você já sabe tudo isso que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta que é óbvio para você. Você não precisa de uma pesquisa para dizer que você só sabe lutar porque você foi... eu fiz uma pesquisa, Fernando, e eu descobri que você é faixa preta porque você foi na academia. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, bom senso. Tudo que você é a mesma coisa. Significa que você praticou. Você não é assim. Assim como? Desse jeito, você não é, você está. Só que quanto mais você pratica, mais você é, daí mais você reafirma isso. É uma profecia autorrealizável. Eu sou uma pessoa... Tarará. Bate na boca! Toda vez que você for falar essa besteira, por quê? Você está ouvindo, o real você está ouvindo lá atrás, e o seu subconsciente não leva nada na piada, ele acredita que realmente você é. Então é como se você estivesse falando assim para o universo, eu sou estabanado. Daí o universo fala assim, ok, senhor estabanado, nós, ou seja, eu, o universo e você, vamos validar que você é estabanado na forma mais rápida e inusitada.
E a gente vai criar uma circunstância para provar. Daí você vai lá e tropeça e machuca o dedinho. Daí você fala, viu? Eu falei que eu sou estabanado. Daí o universo dá risada e fala. Criamos mais uma circunstância. Cara, isso me faz lembrar. É tão engraçado. Eu cresci numa cidade pequenininha do interior de São Paulo que todo domingo não tinha nada mais divertido para mim do que no bingo. E é tão engraçado, cara. Porque bingo, né? Bingo, aquelas bolinhas, né? Você vai completando. Talvez tem gente hoje que esteja assistindo, né? Dependendo da idade, não sabe nem o que é bingo. Imagina que tristeza. O máximo que eu ganhei foi uma quina, uma lata de goiabada, galera. O bingo era beneficente, era da igreja para um lar, né? De idosos em Paraibuna. E tinha uma senhora, tinha duas senhoras. E elas ganhavam tudo, galera. Tudo. Como é que pode? E eu já cheguei até a fazer a tática delas, que era comprar mais cartelinha, né? Porque elas jogavam com várias. Eu já cheguei a jogar com várias. Nunca adiantou. Não era esse o método. Elas já se achavam vencedoras. Daí você vai falar assim, Fernando, como que você sabe? Mesmo que elas dissessem pra mim que elas não se achavam, eu diria que elas estão mentindo, porque o resultado mostra que elas se achavam. Então você precisa começar a se achar, a se reencontrar numa nova versão. E você vai ter que praticar isso sem evidência alguma. Ou seja, talvez você não veja mudança alguma na sua vida, dessa sua mudança de atitude em prol de uma nova versão sua. Mas você vai precisar começar, porque você vai falar assim, não é fácil, né? Não é fácil, né? Isso que eu tô vivendo não é fácil. Eu vou falar assim, olha, com o tempo costuma ficar menos fácil. Porque essa é a clássica, né, pessoal? Essa é a clássica, não é fácil, não é fácil. Falo, cara, mas o que é fácil? Eu não sei. E é tão importante você entender que ladeira abaixo, você não precisa fazer nada, né? Para as coisas piorar, você não precisa fazer nada. Ladeira abaixo é só largar a mão. Agora, para fazer coisas acontecerem, requer esforço. Então a gente já sabe disso. Isso é bem fácil de entender. Vamos dizer, tem um laptop aqui na mesa. Se eu pegar esse laptop, quantas pancadas eu tenho que dar aqui na mesa para quebrar ele? 2? 1? Quantas décadas deve ter demorado para aquelas pessoas chegarem naquela ideia para produzir aquele... Entendeu ou não? É muito mais fácil destruir. Olha só que interessante. É muito mais fácil destruir do que construir. Isso é pesado, né? Quando a gente para pensar nisso. Então é muito mais fácil a gente, vamos dizer assim, largar a mão, principalmente quem gosta de musculação vai saber do que eu tô falando, né? Pessoal que é malhador de academia fica uma semana sem e já fala, perdi tudo. Não perdeu nada. Mas eles já se sentem diferentes, né? Então a gente precisa começar a praticar, pessoal. Virar expert em otimismo, virar expert em gratidão. Quanto mais você pratica isso, eventualmente o universo, a vida, Deus, como você preferir dizer, vai começar a colocar migalhas no seu caminho, mostrando através de sincronicidades que você está no caminho certo. A dica que eu ia dar para esse episódio, então, para construir uma nova versão, para que coisas que estão fora da tela do seu radar aparecer no seu radar, teria que ser mediante a seguinte contemplação. Como você se sentiria se a sua realidade estivesse diferente? Como você se sentiria se isso que você gostaria que acontecesse? Uma cura, um relacionamento, algo que é importante para você. Daí você vai falar assim, vitorioso. Então, tudo bem. Então agora você já tem o norte. O norte é praticar se sentir vitorioso. Realizado, professor? Beleza, o norte então é praticar realizado. Você vai ter que acordar, sentar na sua cama, pensar na palavra realizado, tentar se imaginar, fechar os olhos, contemplar, se visualizar já realizado, se visualizar já vivendo aquela circunstância, sendo, fazendo ou tendo, não importa, né? E você deve repetir isso, de preferência, pessoal, também escrevendo. Só que eu vou adicionar uma emoção. Eu não deveria fazer isso já, porque se já escolheu uma para praticar uma, não é fácil, né? Imagina praticar 2. Mas vai acelerar o seu processo. Então você praticaria uma junto de outra, que seria gratidão por se sentir assim. Então, você acorda de manhã, junta as mãozinhas e agradece por estar se sentindo vitorioso. E ao longo do dia, você deixa a vitória guardada no gelo e você só agradece. Mas, professor, meu pneu furou. Agradeça. Mas meu relacionamento acabou. Agradeça. Mas eu tô com essa condição.
agradeça. Por quê? Vamos usar lógica básica só? Emoções negativas intensificam o incômodo. Pronto, neurociência. Quanto mais negativa é a sua emoção, mais intenso é o incômodo em relação a qualquer coisa. Emoções negativas intensificam a dor. Se isso já basta, né? Entender. Daí você vai falar assim, eu não consigo. Criatura, você tem que praticar, criatura. Eu sei que você não consegue, você vai ter que praticar, assim como se você vier num esporte, você vai apanhar por muito tempo, vai errar por muito tempo, uma hora você vai ficar bom. Não é justificativa ser difícil para você desistir. Por quê? Porque pode ficar mais difícil, e isso deveria ser também fator motivacional. Não é o ideal. A motivação verdadeira deveria ser uma vida dos seus sonhos, uma vida que representa mais o que está dentro de você, seja lá o que for. Entendeu, pessoal? Eu não estou aqui para julgar e nem determinar isso, porque talvez para você é pescar. Tem gente que ama, eu conheço vários alunos da escola que amam pescar. Eu não quero pescar nem de graça. Entendeu? Não é algo que me atrai. E a gente tem bastante aluno pescador e eles já se ligaram que eu não curto. Nunca ninguém me convidou a pescar, porque sabe que eu vou ficar lá. Não é isso que me atrai. Tudo bem? Mas eles não vê a hora de chegar às férias para ir para um rio cheio de mosquito, num barco e ficar lá pescando, no calor, sei lá. Então, pessoal, praticar esse sentimento vai ajudar. Eu não estou falando que tudo vai chegar de mão beijada, eu não acredito nisso, mas eu acredito que você vai começar a se alinhar com as decisões corretas. Quando você pratica gratidão, você está co-criando, assim como eu falei para você, com a vida. Então, quando você pratica gratidão, você está co-criando, criando com essa energia. Então, o fato de você agradecer uma dor não significa que você vai perpetuar a dor, mas você começou a tornar ela desnecessária. Porque a energia da gratidão, ela coloca a nossa fisiologia, por exemplo, num estado de cura. A energia da gratidão, num término de um relacionamento, vai colocar você na perspectiva da compaixão, que vai manter o seu coração aberto, o relacionamento vai acontecer mais rapidamente ou vai ser melhor que o antepassado, porque você não está carregando ressentimento. A gratidão é a mãe de todas as emoções. Você já deve ter ouvido falar milhões de vezes, eu vou continuar falando o resto da vida para você. A gratidão pela vitória, a gratidão pela paz, a gratidão pela alegria em sua vida. E daí que na hora de dormir, você pega a vitória de novo e agradeça a vitória de mais um dia praticando o sentimento de vitória. E de repente, sincronicidades, pessoas começam a falar com você e aí a sua vida começa a ser diferente. O seu trabalho é se manter na direção de uma nova possibilidade, adicionando tokens, adicionando pedacinhos de energia na nova possibilidade. Como todos nós temos número X de pedacinhos de energia, quando a gente está colocando aqui, como se a gente estivesse tirando desse aqui, da possibilidade antiga e estivesse colocando na possibilidade nova. Essa moeda chama a nossa atenção. Então, você com certeza aí na tela vai poder ver que eu tenho 2 dedos aqui, ó, tá vendo? Por mais que você olhe perifericamente, você vê que tem 2 dedos, né? Mas se você olhar para um dedo, não tem como. Você vê que o outro tá lá, né? Você vê que o outro dedo está lá, mas você não consegue olhar para os 2 com foco ao mesmo tempo. Assim são os seus problemas. Por mais que eles existem, você sabe de canto de olho que ele está ali, você tem que focar na nova possibilidade. Você acorda, fecha os olhinhos, senta ali na caminha sua, agradece aquele dia, agradece pela vitória, agradece pelo amor, agradece por algo. Segue com o seu dia, continua com a gratidão, deixa o amor no gelo, fica só agradecendo, só agradecendo. O meu desafio é para você fazer isso uma semana. Decidir primeiro, então, qual é o sentimento, acoplar ele, é gratidão, gratidão por ele. Você pode até escrever no papel, hoje eu sou grato, agradecido pelo sentimento de tal. E você escreve num caderninho ali do lado, 3 vezes, do lado da sua cama. Hoje eu sou grato e agradecido pelo sentimento tal. Ou melhor, pode ser assim, hoje eu sinto muita gratidão pela minha vida e pelo sentimento de tal coisa. A fórmula, pessoal, as palavras, o que importa é a energia. O universo não ouve o que você está dizendo, ele ouve o que você quer dizer.
entendeu? Então pode ser até obrigado, não precisa ser gratidão, entendeu? O pessoal hoje em dia, né, se apega a detalhes que são insignificantes. Eu gosto de falar obrigado. Tem gente que fala gratidão, gratidão, grato, gratidão, faz assim com a mãozinha. Eu falo obrigado, olhando no olho. Sinceramente, obrigado. Eu me sinto obrigado de dizer isso a você porque eu aprecio o que você tá fazendo por mim. Simples assim, entendeu? Não preciso... namastê, nem nada, pode ser só obrigado mesmo, sincero, de coração, vibrando, sacou, galera? Tão espiritualizado como qualquer outra pessoa, porque você sente sinceramente aquilo. Continuou o dia, gratidão, espalhou gratidão por onde você passou, mestre da gratidão, né? Ainda não, né? Mas vai chegar lá, né? E daí chega no final do dia, caderninho lá do lado, escreve 3 vezes, fecha os olhinhos, se imagina já vivendo, trazendo coisas para fora da tela do seu radar. E elas começam a se tornar possibilidades. Quanto mais elas começam a se tornar possibilidades, mais você coloca atenção nessas sincronicidades e mais a sua vida vai se direcionando em relação à sua essência, aquilo que você quer realmente viver, em contrapartida aos desafios que você anda vivendo, ou seja lá o que for. Por isso a importância, pessoal, de agir pela fé. Porque o que eu estou ensinando, na verdade, aqui é você agir pela fé. Só que você poderia pensar fé em quê? E alguém poderia dizer que fé é em Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que Deus, só hoje, Deus já fez tudo que ele tinha que fazer e que agora é com a gente, tá? Eu acredito em Deus muito, eu brinco que eu falo, deixa o coitado em paz, olha o trabalho que já deu para fazer esse universo, vamos cuidar aqui um pouco a gente e agradeça pelo sentimento. Agradeça pelo que já tem, agradeça tudo que está acontecendo. E daí de noite você faz essa parte. Então são 3 ações, né, para a gente resumir. Acordou, gratidão pelo sentimento. Praticou gratidão ao longo do dia. Antes de dormir, de novo, gratidão pelo sentimento e anotando de novo no caderninho. Daí coisas que estavam fora da tela do seu radar começam a entrar. E daí você começa a ser premiado a viver pelos seus 5 sentidos, ou seja, aquilo que era só uma possibilidade, agora é a sua realidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Toda semana tem um episódio novo aqui. Por favor, deixa seus comentários. Se tem alguma coisa do Poder da Mente que eu não falei ainda, que vocês desejam que eu fale mais, ou algum um outro episódio, né? Como nós estamos já no 16º, se tem alguma coisa que você quer que eu fale um pouco mais, pode colocar nos comentários. Ativa o sininho. Eu sempre estou postando coisas no Instagram, né? Não sei se você já segue a gente, é fernandoreis.bem. A gente coloca no YouTube, a gente coloca em outras plataformas, né? Quase todas de streaming a gente anda colocando o nosso material para que você possa acompanhar e gradativamente construir uma nova vida, como eu disse, deixando de ser uma possibilidade e passando a ser uma realidade. Valeu, galera, muito obrigado, até o próximo.